Olá, eu sou a Michele. E eu sou o Zizo. E você está ouvindo o Mentes Divergentes, um podcast para mostrar que para ter uma mente divergente, você não precisa ser necessariamente neurodivergente. Olá, seja bem-vindo para mais um podcast do Mentes Divergentes. Aqui é Michele Basso. Eu sou o Zizo Porto. E estamos de volta com mais um episódio. Nós vamos dar continuidade no assunto sobre o mercado de trabalho na área do autismo, no que diz respeito ao autismo. E o tema de hoje, Zizo? Então, autista é PCD? Opa, vamos falar sobre isso então? E o que é PCD, para quem não conhece a terminologia? Vamos começar do começo. Começar do começo. Pessoa com deficiente, a sigla é PCD. Isso, né? E por que não usamos mais pessoas deficientes e sim pessoa com deficiência? Porque a gente não quer dizer que aquela pessoa ela é deficiente, mas ela possui uma deficiência. E a deficiência ela é também um conceito de experiência. O quanto o nosso ambiente nos faz ser pessoas com deficiência naquele momento. Vamos dar um exemplo sobre isso? Vamos supor que uma pessoa cega chegue para fazer um pedido num restaurante. Se o cardápio tem braille, ela vai ter eficiência, mas ela é uma pessoa com deficiência, mas o ambiente impacta na sua capacidade, na sua autonomia. Isso é importante lembrar aqui, a deficiência ela é muito marcada pelo ambiente que a gente vive, não só do corpo que a gente tem, né? Mas quando a gente diz PCD, a gente se refere sempre a pessoas com deficiência. Que é a questão do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que fala em barreiras. Algumas pessoas enfrentam mais barreiras que outras. Então, usando o seu exemplo, quem consegue enxergar, olha para o cardápio e lê. Quem não consegue tem essa barreira. Um cardápio impresso sem braille é inacessível para aquela pessoa. E aí a gente vai lá lembrar do conceito de acessibilidade, quer dizer, que aquilo seja acessível, que qualquer pessoa, independentemente das barreiras que ela enfrenta, ela possa realizar aquela determinada tarefa, como, por exemplo, fazer um pedido nessa lanchonete. Restaurante. Perfeito. É importante trazer esses conceitos para a gente começar a usar os termos, né? E aí vem essa dúvida. Por quê? O autista é, afinal, uma pessoa com deficiência ou não? Como funciona isso, Cito? Então, existe uma lei, a 12.764 de 2012, conhecida como Lei Berenice Piana, que estabelece que toda pessoa que tenha diagnóstico formal de TEA é PCD para todos os fins legais. Ou seja, tudo que é garantido no Estatuto da Pessoa com Deficiência é aplicado para aquela pessoa de TEA que tenha laudo formal. Sempre lembrando disso. Não adianta eu dizer assim, acho que eu sou autista, então eu sou pessoa com deficiência, eu tenho todos os direitos, nada disso. Você tem que ter um laudo formal, passar por um processo de diagnóstico, e aí, sim, eu tenho o diagnóstico de que eu estou no espectro, né? Sou autista, nível de suporte 1, 2 ou 3, então aí esta pessoa é automaticamente considerada, por força dessa lei, uma pessoa com deficiência. Então, qual é o impacto disso? Primeiro, as garantias que as pessoas com deficiência têm de adaptação de ensino, de adaptação de emprego, de cota de emprego, cota de vaga em cargo público, a questão da assistência de planos de saúde, a ampliação da assistência, enfim, prioridade para uma série de coisas, a questão também tributária. Então, a pessoa com deficiência goza de um grande número de direitos que não são privilégios, são direitos, porque são pessoas que enfrentam mais barreiras que as outras. Então, a lei garante que essas barreiras, que essas dificuldades que a pessoa enfrenta sejam compensadas para que ela possa ter uma vida plena na sociedade. Então, perfeito. É importante destacar isso, porque as pessoas às vezes usam isso como olhar, tem um monte de privilégio. Não é privilégio, são condições para tornar mais acessível e mais justo de alguma forma. Não, é para essa pessoa ter acesso a uma vida plena, né? Que a pessoa possa fazer o que ela tiver vontade. É isso que as pessoas não entendem. Uma pessoa com dificuldade de locomoção, tem uma escada enorme. Você está impedindo o acesso daquela pessoa, seja lá o que tenha lá em cima daquela escada. Então você precisa dar acesso a todo ser humano que queira chegar no alto da escada.
né? Que é isso que nós estávamos falando, do ambiente nos tornar mais evidente a deficiência, né? Porque se o ambiente não é acessível, a deficiência sim vai ser um problema muito evidente. É uma barreira que impede a pessoa de exercitar, seja lá o que ela quiser da vida dela, Exato. né? Então, essa legislação, ela é fruto de uma convenção internacional, que agora eu não lembro Da Salamanca? E aí ela foi trazida para o Brasil, ela tem força de norma constitucional, e aí tem a lei que converteu isso daí. Então a gente tem hoje o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é uma normatização muito moderna. As pessoas criticam muito o Brasil, mas na verdade a gente tem uma legislação muito moderna e em relação até também é muito avançada, assim, as garantias que a gente tem aqui no Brasil. Sim, a gente tem dificuldades de fiscalização, né? E emprego de algumas práticas, porque leis boas temos. A gente tem o direito garantido, agora a gente precisa lutar para que esses direitos sejam efetivamente implementados. Aí é uma outra briga, mas aí a gente também tem uma garantia na Constituição de educação plena para todas as pessoas, de saúde gratuita e universal. Então, não é só a pessoa com deficiência. Quer dizer, a gente vive, e eu sempre tento falar isso para as pessoas por causa da minha formação em direito. As pessoas falam, a Constituição não serve para nada. Não, a Constituição é um projeto do Brasil que a gente quer. Então a gente tem ali garantias para atingir aquele lugar. Se eu falo só o que a gente já é, para que serve essa lei? Exato. Entendeu? Já é isso, vamos descrever o que é e fica assim mesmo. Não, a gente tem que fazer um projeto daquele Brasil que a gente almeja. Né? E muitas pessoas aí a gente vai lutando para consolidar esses direitos, né? Que já estão escritos. E a maioria das pessoas é ignorante em relação a tudo isso. Ignorante no sentido de ignorar, de estar alheio ao que está acontecendo. Está escrito. Então, a lei existe, mas as pessoas não conhecem, não sabem que é um direito, não vai atrás dos seus direitos. Mas continuando. Então, por conta dessa lei, todo autista é pessoa com deficiência. Ok? Ponto. Conversei com algumas pessoas ligadas ao direito. Todo mundo, quando eu mostro o artigo da lei, todos concordam comigo. Não, realmente, não há margem para discussão. Quem está no espectro é pessoa com deficiência. Ponto. Só que a partir disso começa uma grande confusão. Por quê? Recentemente teve uma nova lei que ampliou para a fibromialgia essa equiparação à pessoa com deficiência. Só que essa lei ela pega uma nova tendência que é da avaliação funcional da pessoa. Bom, muito bem, a pessoa tem fibromialgia, mas quão incapacitante é essa fibromialgia para que eu possa dizer se essa pessoa tem funcionalidades reduzidas a tal ponto de ser considerada pessoa com deficiência. E aí tem um pessoal, quando eu digo um pessoal, são tribunais, enfim, a Turma Nacional de Unificação de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais e tal, que começou a querer expandir isso, por exemplo, para a TEA. Não, eu preciso avaliar a funcionalidade para dizer se ele é PCD ou não. Aí você fala, não, calma, o nosso caso é diferente, a lei já equiparou, não tem margem para essa interpretação. E aí você fala, mas da onde veio essa confusão? Veio de que para a lei que define pessoa com deficiência, ela estabelece graus de deficiência. Né? Grau leve, moderado e grave de deficiência. E o autismo, por acaso, é um acaso. Tem lá 3 níveis de suporte também. Né? Nível 1, 2 e 3 suporte. Aí, como as pessoas não são muito conhecedoras nem de uma coisa nem de outra, misturam tudo. Acha que é a mesma coisa. E aí vira e fala assim, não. Por quê? Porque na lei da pessoa com deficiência, a pessoa, por exemplo, com deficiência leve, ela tem menos direitos que a pessoa com deficiência grave. E aí o pessoal pega e faz um Ctrl+C, Ctrl+V e diz assim, nível 1 de suporte é deficiência leve, então você não tem os direitos XYZ. E aí tem plano negando cobertura para autista nível 1 de suporte. Baseado nisso. Poxa vida. Negando cobertura autista nível 1 de suporte. Tem gente que diz que autista nível 1 de suporte nem é pessoa com deficiência,
porque se ela tem algumas funcionalidades de acordo com a avaliação biopsicossocial, eles dizem, não, você não é deficiente. Entendeu como vai ficando confuso? Entendi. Então, pessoa com deficiência eu sou. Talvez eu não tenha direito a certas coberturas porque eu sou funcional. Ou não se necessita. Não necessito dessas coberturas, é nesse sentido. Então, por exemplo, existe aquele benefício assistencial, né, garantido para idoso e pessoa com deficiência que não possa prover o próprio sustento. Aí o cara chega, um autista, né, um pai, às vezes, normalmente, né, chega e vai pedir esse benefício. E aí o juiz pede um laudo para saber se aquela criança autista é pessoa com deficiência ou não. Fala, não, amigo, não é isso que você tem que perguntar. Você tem que falar assim, eu tenho uma pessoa com deficiência, então a princípio ele tem direito a esse benefício. Né? Se eu digo, ó, eu provo lá que a minha renda é inferior a meio salário mínimo per capita na família e provo que a pessoa é com deficiência. Mas eu preciso ver se ele tem a condição de prover o próprio sustento ou não. Aí eu vou fazer o laudo biopsicossocial para ver se aquela pessoa tem capacidade de buscar o próprio sustento. Porque não adianta, por exemplo, mesmo um idoso maior de 60 anos, o cara cruza o braço e fala, eu quero um benefício assistencial. Fala, não, mas você tem capacidade de prover o próprio sustento? Você pode ir atrás, entendeu? Então você faz, principalmente na pessoa com deficiência, que aí não tem a questão da idade que é taxativa, né? Enfim. Então aí agora tem só que algumas pessoas querem fazer esse laudo para dizer se é deficiente ou não. E só que se você vira e começa a ir por esse caminho, você não está tirando só a questão do benefício assistencial, que às vezes aquela pessoa realmente não precisa. Você está tirando um conjunto de garantias, de ensino, de tudo, de uma camada da população que tem isso garantido por lei. Então, a condição de pessoa com deficiência do autista, ela não é para ser questionada porque a lei impõe isso. A lei diz, é equiparado, ponto. Vou ver grau de funcionalidade? Sim, dependendo da situação, isso vai ser. Então, eu posso ser, por exemplo, pessoa com deficiência aposenta com menos tempo. Aí, conforme o grau de deficiência, é uma tabela que varia. Então, uma pessoa que trabalha, mas tem uma deficiência de grau grave, né, o mais severo, ele vai se aposentar em menos tempo, porque para aquela pessoa, apesar dela trabalhar exige um esforço muito maior. Então, a pessoa de grau médio vai ser outro tempo e a grau leve vai ser outro tempo. Então, por exemplo, faz sentido eu pegar o autista e passar por essa avaliação para definir o grau de deficiência dele. Então, no meu caso, é grau leve. Então, eu tenho uma redução menor do tempo porque eu consigo fazer tudo praticamente igual a uma pessoa que não tenha a deficiência. Nesse caso, está equiparando o nível 1 de suporte com o grau de deficiência. Na verdade, não está equiparando o nível 1. É uma avaliação individual. Porque eu posso ser, por exemplo, nível 2. Faz sentido, entendeu? Perfeito. Não é porque eu sou nível 1 que eu sou leve. Exatamente. Como pode ter um cara nível 2 de suporte que seja leve em termos de deficiência, porque a pessoa já conseguiu um nível de organização, entendeu? Por exemplo, eu posso ter um autista não falante, mas que seja nível 1 de deficiência, porque ele já se organizou com aquela comunicação ampliada, assistida, e o cara consegue se virar. De repente, na avaliação, naquele laudo, o profissional avaliador chega à conclusão, é uma série de pontuações, de perguntas e tabelas, ele faz um cálculo complicado, ele chega à conclusão de que é leve. Ou, vamos dizer, eu pego uma pessoa nível 1 de suporte, mas com uma série de insucessos na vida, às vezes com uma comorbidade, com uma depressão grave, ele não vai ser uma deficiência leve, entendeu? Porque aquela pessoa, vamos dizer, não teve oportunidade de estudo. Sim. Eu tive oportunidade de estudar, mas às vezes o cara estava lá numa certa situação e que ele não teve acesso a uma escola que pudesse lidar com ele por ser autista, mesmo sendo nível 1 de suporte. Então, quando o avaliador vai fazer vamos dizer, a pontuação dele, ele vai ver, olha, o cara é analfabeto, ou tem muito pouco estudo, e não sei o quê, parará. E aí ele vai concluir que por exemplo, aquela pessoa específica, nível 1 de suporte, é grau moderado de deficiência, porque ele, por condições sociais, enfrenta mais barreiras. Inclusive, esse laudo é feito por um médico e por uma assistente social na justiça. São 2 laudos, e aí essa pontuação é somada para chegar ao nível de
ao grau de deficiência. Voltando a dizer, isso não tem nada a ver com o nível de suporte do autista. Entendi. E também não tem nada a ver com dizer se o autista é PCD ou não. Ele é. Ele é, já tá E lá na lei Berenice Piana foi aqui que parou, então. Exatamente. Isso não tem margem de discussão. Tá. Então, vamos dizer, eu posso ter lá meu cartãozinho de estacionamento de PCD, independentemente do meu grau de suporte. Sim. E o perigo é que hoje a gente tem visto, eu pelo menos tenho ouvido muito, né, as pessoas ampliarem essa conversa para excluir determinados autistas dessa cobertura. Será que essa discussão, Zizo, que eu tenho pensado muito sobre isso, essa discussão ela não está surgindo em evidência, principalmente porque muitas pessoas, aqui no Brasil a gente sabe que isso não é fácil, culturalmente existe o jeitinho malandro, né, de uma certa parcela da população, e de se passar por, igual o caso recentemente que teve aquela atrocidade, um rapaz atacou a namorada e deflagrou 61 socos no rosto dela e disse que fez isso porque ele era autista. Eu nem ouvi essa história, eu vi só da claustrofobia. Aí ele disse que foi e disse que era porque ele era autista. E aí é uma complicação danada, porque é uma pessoa que não tem um laudo, e é muito complicado tudo. Até onde eu sei, não tem laudo, não tem nenhuma... Não tem um diagnóstico formal. Não tem um diagnóstico formal. Então é muito complicado, eu tenho muito medo do quanto estão utilizando tudo isso para se passar por... achando que estão ganhando benefícios, que é a mesma conversa, que né, não é nenhuma regalia. São necessidades e que são justas. Mas talvez essa conversa esteja surgindo por estes motivos, eu imagino. Eu ouvi um juiz falando, que ele tem um filho autista tal, e aí nessa discussão sobre essa coisa de PCD, não é PCD e tal, e eu argumentando, mostrando o artigo da lei, até uma hora que ele falou assim, porque hoje em dia tem muito autista nível 1 de suporte que vai atrás de laudo para ter vantagem. Aí eu nem... difícil essa conversa. Nem compreendei a conversa, porque eu falo assim, primeiro, você está invalidando o médico que fez o processo, os profissionais que fizeram o processo diagnóstico. Porque quando tem um processo certo, correto, digno, honesto, tudo bem. Agora a questão é o dizer que... fazer eu me identifico com... essas coisas estão muito absurdas. Eu me identifico como autista. Então você não é autista. Porque você não tem um laudo, você não passou por um processo diagnóstico, então não dá, cara, pra você dizer que você é autista. Você pode dizer, eu acho que eu sou, eu penso, e vai atrás do diagnóstico. É o que eu converso com todas as pessoas. Falou, eu acho, eu penso, não sei o que, ouvindo você falar, eu pensei, acho que as características... Eu falo, cara, vai, primeiro estuda, e depois vai buscar um diagnóstico formal. Sim. Porque sem o diagnóstico, sem o laudo, você não é nada. Sim. Entendeu? Porque... práticas de lei, porque senão como fica? Exato. Né? Como que você vai exercer seus direitos? Vou chegar na faculdade, me identifico como autista, eu quero prova diferente. Se o professor falar não dou, se a faculdade falar não dou, ele não pode fazer nada. Sabe? Eu vi e convivi com o pessoal da coletiva autista da USP, e eu falava, gente, sem laudo não dá pra qualquer um chegar lá. E aí queria brigar com o professor, queria brigar com a diretoria, queria fazer não sei o quê. Mas sem laudo. Tudo sem laudo. Eu falo, gente... Não dá, é básico, né? Vamos ter... Porque como que você faz políticas públicas se você não tem nenhum censo? E o censo só existe, entre aspas, se tiver uma orientação, né? Do que é, onde é que tá. Isso daqui tem, o daqui não tem. Pronto, começa por aí, e assim, eu acho engraçado que as pessoas não questionam que para se dizer diabético, você precisa ter um exame de sangue que diz que a sua... entendeu? Que o seu açúcar tá lá em cima no sangue. Ninguém se autodenomina diabético. Eu sou diabético. Mas você fez exame? Não, me identifico com a diabetes. Tipo, não, entendeu? É ridículo falar isso, então deveria ser igualmente ridículo alguém se denominar TDAH, autista ou qualquer outra condição. Né? Eu fico bravo, às vezes a pessoa tem uma maneira, eu tenho toque. Eu falo, você não tem toque, porque quando você fala que você tem toque, você está menosprezando o sofrimento de todas as pessoas que sofrem desse transtorno. Então você querer ajeitar os enfeitinhos aqui ou ali, não é toque. Toque é o cara que tem um problema incapacitante. A pessoa gera um sofrimento real. Muita angústia, muita limitação na qualidade de vida. É que nem
O pessoal também usa assim, eu sou TDAH, porque como eu sou TDAH, eu falo, você tem laudo? É. Não, então você não é e nem diga isso, porque quem é, Exatamente. sofre, Sim. entendeu? Sofre com essa E aí condição. fica ridicularizado no sentido de, isso. não, banalizou, todo mundo tem. É. Mas também tem um pouquinho, né? Essa frase do também tem um nossa. pouquinho. Também todo mundo é um pouco autista, essas coisas, enfim. Mas essa discussão, a gente está assim, vamos dizer, no meio desse imbróglio, né? Porque é uma coisa... Mas eu estou preocupado com a tendência, principalmente de jurisprudência, de ir se definindo essa coisa de que o autista tenha que passar por algum exame complementar, por uma perícia complementar, para dizer se ele é deficiente ou não. Se ele tem um laudo formal, primeiro que se não tiver o laudo, não pode nem entrar com o processo, né? Porque não adianta eu me denominar autista e entrar com o processo sem... O juiz vai dizer, amigo, não dá, você tem que entrar com os documentos. Sim. Então, se o cara entrou com um laudo formal, eu acho assim, mas vai saber como que ele conseguiu esse laudo. Bom, aí a discussão é outra. A discussão com o CRM, como com os qualquer órgãos... outra falsidade ideológica, não tem como. Exato, é você buscar meios de evitar maus profissionais, maus laudos. A gente já teve outros episódios falando sobre isso, né? Apesar de que eu vou ser sincero, eu ainda acho que é mais difícil você conseguir um laudo mequetrefe do que você não conseguir laudo. Entendeu? Acho... A realidade da maioria das pessoas é que não tem acesso. Exato, né? É isso que eu tô falando. Quer dizer... Mas também tem aquele outro lado de pessoas que passou na porta, aí balançou a mãozinha, eu acho que você é autista. Eu vejo um pouco isso na área da infância. Na infância é mais fácil acontecer do que na área adulta. Porque no adulto, existe uma característica um pouco mais difícil ali, de você tem que fazer uma investigação mais profunda, mais detalhada. Mas na infância existem outros transtornos muito semelhantes e que são totalmente ignorados. Por exemplo, o TDL, que eu já falei, o transtorno do desenvolvimento da linguagem, ou o transtorno da comunicação social, que são transtornos menos conhecidos e que igualmente confusos e difíceis de lidar, etc., que são limitantes muitas vezes, mas que são ignorados. Tudo acaba indo para dentro do TEA. E que também deveria ter uma proteção por lei de alguma forma, mas também é outros 500. Por exemplo, eu já ouvi as pessoas falando, porque também tudo virou autista, né? Síndrome de Asperger, não sei o que. Eu falei, para, calma, você não sabe o que você está falando. Por isso que fala espectro. Não espectro. É que era uma coisa totalmente diferente que foi jogada, tipo, pegou lá o, sei lá, transtorno bipolar e chamou de autismo. Não é isso. Não. Era uma condição já dentro do autismo, né? Como uma coisa ali meio diferentinha, mas dentro dessa discussão, desse estudo que depois se chamou de transtorno do espectro autista, né? Mas aí o pessoal já começa a inventar, sabe assim, tipo, já tá virando uma bagunça, já estão até pegando coisa que não é e chamando de autismo. Fala, mas é duro, viu? É difícil. Mas é difícil essa limitação, assim, essa delimitação para uma coisa que é espectro. Quando você fala espectro, imagina como que você vai dar forma para uma nuvem, né? Porque ela se move, ela se transforma, ela tem uma borda que ela é muito difusa, muito confusa. Não é tão claro muitas vezes. Não, e eu percebo uma coisa que me fere, assim, pessoalmente, é que parece que as pessoas têm um medo como se o autismo fosse algo contagioso. Vamos conter essa onda, vamos conter essa onda, vamos segurar, porque esse negócio está espalhando muito. Então eu vejo uma reação quase de um pânico em relação ao autismo, que eu falo, cara, mas agora tá tendo muito, deve ser tudo falso, sabe? Começa a querer achar explicações, daqui a pouco estão queimando a gente na fogueira, entendeu? Para ver se diminui a população. Não, entendeu? Porque você percebe esse movimento que as pessoas ficam quase assustadas, agora tudo é autismo. Não, gente, calma. Eu penso, sabe, até um parênteses com relação a que eu estava falando do mercado de trabalho, mas eu pensando sobre essa parte, eu penso que assim, as pessoas ainda estão aprendendo muito sobre isso. Como eu falei, não sabem diagnóstico diferencial. Isso é uma falha, porque tem outros transtornos que precisam ser devidamente identificados e não estão sendo. Tudo está entrando dentro do pacote do TEA, sim. Mas são pessoas que têm necessidades reais.
não estamos minimizando essas necessidades de forma alguma. É uma necessidade, muitas vezes elas estão nominadas de uma forma equivocada, mas que são necessidades reais. Eu estava conversando hoje cedo com uma pessoa que me perguntou a respeito disso. Nossa, por que aumentou tanto? E aí falando sobre a questão do diagnóstico, como a gente ampliou, como que agora é um espectro, como que as... Mas eu falei, uma coisa que me chama a atenção, e que sempre, que vai ficar para outro episódio, né? Mas uma coisa que me chama a atenção demais, como profissional da saúde na área da educação, do neurodesenvolvimento. Eu atendo crianças desde 2001. Eu nunca vi tantas crianças com transtornos do neurodesenvolvimento dessa forma. Não tinha, não era desse jeito. Não era desse jeito. Alguma coisa está, assim, modificando a atenção, a identificação, várias outras coisas que a gente não entendeu ainda, mas no consultório não tinha essa demanda que tem hoje. Não é só autista, sabe? Outras questões também. Mas acaba que muitas das crianças sem diagnóstico devido vêm para dentro do transtorno do espectro autista porque não sabe o que é, mas, vou chamar de autismo. Mas na área da pessoa adulta, já é mais difícil acontecer. Você não confunde, igual você falou, você não confunde toque com autismo, você não confunde esquizofrenia com autismo. É muito claro, Então, é complicado quando começam a questionar o autismo e o diagnóstico é recebido, que é válido, ele precisa ser respeitado. Recebeu o diagnóstico? Ele tem um laudo, ele é uma pessoa autista e é uma pessoa com deficiência garantido por lei. E protegida por todas as garantias que estão inseridas, e as pessoas têm muita dificuldade de entender isso. Eu vejo, por exemplo, para um exemplo simples, a questão do cartão de estacionamento. Diz, mas por que você usa o seu cartão? Falei, cara, porque se eu chego no shopping e o shopping está lotado, e agora o shopping aqui de Piracicaba, que é a cidade que eu moro, tem vaga para autista, até melhor, eu já paro na minha vaga mesmo e acabou. Mas eu digo, porque se eu chego e aquilo está lotado, eu tenho que ficar dando volta, né? Eu volto para casa, aquilo gera um transtorno para mim que eu perco o passeio. Então não é uma vamos dizer assim, estou tirando proveito disso. É óbvio que se tem outras vagas e não sei o que, eu vou largar para quem tem uma dificuldade de locomoção e parará, não vou, eu uso porque, sabe? Não é isso, mas é que realmente gera um desconforto, uma ansiedade, uma coisa que vai me atrapalhar no que eu vou fazer, entendeu? Então, e as pessoas não entendem isso, mas você vai não sei o que e tal. Outro dia que eu faço teatro, né? Outro dia eu estava no ensaio e o personagem que eu estava fazendo lá usava uns adereços e o negócio estava solto e aquilo ficava balançando. Eu errava a fala, esculhambou tudo. Um negócio que eu estava, assim, já está nos ensaios finais para apresentação da peça. E por quê? Porque aquilo estava diferente do que era antes e as pessoas não entendem. Mas tipo, hoje você estava distraído, estava disperso, então um amigo brincou, o Porto hoje tá com TPM, né? Eu falei, não, gente, porque para mim uma coisa dessa e me atrapalhando me tira completamente a concentração. Tira a capacidade de alta funcionalidade daquilo que você já faz bem. Aí você fala, nossa, quer dizer que eu tô com uma limitação numa coisa que eu não tenho limitação. Mas porque a capacidade de autorregulação influencia em toda a autonomia. Isso, então quer dizer, essas garantias não são à toa. A pessoa do transtorno espectro autista não foi equiparada à pessoa com deficiência à toa, por vaidade, por lobby, por pressão, seja lá de quem for. Tadinho. Ou porque virou moda. É uma necessidade. As nossas barreiras são invisíveis. Então, é muito difícil das pessoas entenderem. E aí fica achando que é aquilo que eu falei daquele colega dizendo, é para ter vantagem. Que vantagem, gente? Entra na minha pele, vem ver se tem vantagem. Dia e ver qual é a vantagem, né? Mas, enfim, essa era a questão. Pessoa com autista é pessoa com deficiência e com todas as garantias da lei, né? E espero que isso não precisa ser questionado, revisto, reformulado. É claro que quando a gente fala em lei, e a sociedade, eu penso que a sociedade ela é sempre uma estrutura dinâmica de transformação completa. A gente sempre vai precisar rever coisas assim, mas desde que a gente não perca direitos garantidos para pessoas que realmente precisam, né? Isso nos tem que ser sempre melhorado e não
piorado. E assim, é claro que a gente sabe, a ciência também é dinâmica, também novos conhecimentos aparecem. Mas a gente está falando de uma lei de 2012, quer dizer, que em termos de legislação é uma coisa muito recente, que o pessoal já está querendo flexibilizar. Cara, você nem pôs em prática direito. Nem chegou na compreensão plena do que aquela garantia representa, você já está querendo jogar fora, né? Querendo já flexibilizar, achar que agora... Enfim... Eu acho que era isso, assim, pelo menos para a gente pincelar esse assunto e trazer essa preocupação dessa confusão que algumas pessoas estão fazendo, e infelizmente alguns tribunais estão fazendo, do autista ser pessoa com deficiência ou não. Perfeito, eu acho que ficou super esclarecedor. Se você que está nos ouvindo tem alguma dúvida com relação a isso, quiser mandar mensagem pra gente, pode mandar mensagem pra gente nos nossos Instagrams. Lado B do Autismo. Ou Michele Basso, é isso aí. E no canal do YouTube, porque agora a gente está postando. Agora tá indo, hein? Ainda não é com vídeo, é só áudio, mas a gente tá no YouTube também. E por lá você tem os comentários no episódio. E aí você pode mandar os comentários que a gente vai dar uma olhadinha lá e vai responder na medida do possível. Perfeito. Encaminhe para quem você acredita que possa se beneficiar com essa informação, esclarecer e ajudar a compreender mais sobre as leis, as funcionalidades e aquilo que é de direito da pessoa autista. Muito obrigado pela sua companhia e fique conosco para os próximos episódios. Até mais! Até mais! E esse foi mais um episódio do podcast Mentes Divergentes. Eu sou Michele Basso, com Zizo Porto e técnica de Paulo Amaral.